Fala, nação rubro-negra! É isso mesmo que você acabou de ler na capa deste vídeo. Adeus confirmado? Sem rodeios e sem desculpas, o que está acontecendo nos bastidores é uma verdadeira traição arquitetada por Marcelo Galhardo. Hoje você vai saber tudo sobre a interferência suja do River Plate para tirar o lateral Vinha do Flamengo. E a verdade é que ninguém te contou sobre a recusa vergonhosa do atacante Tati Castellanos investir o manto sagrado. E se você é Flamengo de verdade e o Mengão tá acima de tudo, já esmaga o like. Preparem o espírito porque o ano de 2026 mal começou e a contagem regressiva para nossa obsessão monumental já está acelerada. É isso mesmo, o Flamengo é o centro do universo e o planeta futebol vai parar novamente para assistir ao mais querido. A bomba que está sacudindo os bastidores e que você precisa saber agora é que o planejamento para nossa estreia histórica já está definido e o que vem por aí é simplesmente absurdo. Nação, o ano começou e eu já tô sem fôlego. Atualmente faltam apenas 13 dias para o Flamengo e Bangu pela primeira rodada do Campeonato Carioca. O embate está marcado para acontecer naquele calor infernal de Moça Bonita. Mas prestem atenção no que eu vou dizer. O planejamento da diretoria e do gênio Felipe Luiz é cirúrgico e audacioso. O Flamengo definiu que não vai utilizar os titulares nessas rodadas iniciais. Isso mesmo, o Flamengo definiu o planejamento dos primeiros jogos do Campeonato Carioca sem os principais jogadores. Muitos vão criticar, os antes vão dizer que é soberba. Mas a verdade é que o nosso elenco profissional é monumental e atuou até o dia 21 de dezembro em uma maratona exaustiva pelo Mundial de Clubes. O Flamengo informou que os jogadores receberam folga até o dia 11 de janeiro, com a reapresentação marcada para o dia 12 no Ninho do Urubu. É uma questão de justiça com os nossos heróis. Comparar esse nível de exigência com o passado é covardia. Antigamente, o Flamengo jogava o estadual por obrigação de tabela. Hoje nós jogamos para preparar uma máquina de guerra. Enquanto os titulares descansam para buscar o topo do mundo, os atletas da base serão os responsáveis por entrar em campo no início do estadual. E olha que calendário incrível! Dia 14 temos Bangu, dia 17 Volta Redonda, dia 21 já temos o clássico contra o Vasco e dia 25 o clássico contra o Fluminense. Vejam o tamanho do desafio para os nossos garotos, enfrentar 2 clássicos logo de cara em janeiro. Isso é para mostrar quem tem o DNA de vencedor. O torcedor rubro-negro já pode anotar na agenda, porque mesmo com a garotada, a camisa do Flamengo entra em campo para esmagar. É histórico ver o espaço que o Ninho do Urubu está ganhando. No passado, já vimos grandes promessas surgirem exatamente nesses cenários de início de Carioca. Quem será o novo craque que vai despontar em Moça Bonita? Agora façam uma transição de pensamento comigo para o que realmente interessa. O retorno dos nossos gigantes. A tendência é que os principais jogadores do Flamengo entrem em campo pela primeira vez na decisão da Supercopa do Brasil. A partida está marcada para o dia 1º de fevereiro, no Mané Garrincha, em Brasília. Imagine um cenário, estádio lotado, o clima de decisão e o nosso time principal descansado e faminto por mais uma taça monumental. É vergonhoso ver os rivais começando o ano capengando, enquanto o Flamengo faz um planejamento de elite europeia. O Felipe Luiz sabe que para ganhar tudo em 2026, a pré-temporada que começa no dia 12 de janeiro precisa ser perfeita. O Flamengo não entra para brincar, o Flamengo entra para governar o continente. Por que arriscar um Arrascaeta ou um Pedro em um Hermado castigado no início de janeiro, se temos uma final contra o Corinthians logo ali na frente? A diretoria está certíssima. A prioridade é levantar o troféu da Supercopa e calar a boca de quem acha que o ciclo de vitórias acabou. 2026 promete ser um ano ainda mais vitorioso que 2025. O nível de profissionalismo que o clube alcançou é algo nunca visto na história do futebol brasileiro. Quando os jogadores pisarem no Ninho no dia 12, eles estarão focados em uma única coisa: a glória eterna e a manutenção da nossa hegemonia. Quero saber de você, nação. Você concorda com esse planejamento de usar a base nos clássicos carioca para salvar o time principal para a Supercopa? Ou você acha que o Flamengo tem que atropelar com os titulares desde o primeiro minuto do ano? Eu digo vocês,
O Flamengo é grandioso demais para se preocupar com críticas pequenas. O que importa é o resultado final, é a taça no armário e o orgulho do torcedor. Ver o nosso primeiro jogo do ano sendo no dia 14 de janeiro já me dá aquele frio na barriga. O ano começou e a nossa religião rubro-negra já nos chama para o templo. Feliz 2026 para todos nós! Que este ano seja repleto de saúde, de conquistas absurdas e que cada um de vocês tenha a força de um guerreiro rubro-negro para vencer os seus desafios. Que o Flamengo continue sendo a nossa maior alegria e que a gente possa gritar campeão muitas e muitas vezes. Obrigado de coração por estarem aqui no canal Flamengo até você. A audiência de vocês é o que faz esse trabalho valer a pena todos os dias. Ter essa autoridade para falar com o maior povo da Terra é uma honra monumental. Que 2026 seja o ano do Mundial, da Libertadores, do Brasileiro e de tudo que o Flamengo disputar. Porque nós não aceitamos nada menos que o topo. Se você respira Flamengo 24 horas por dia, se você não consegue viver sem saber cada passo do mais querido e quer acompanhar de perto essa jornada monumental rumo à Supercopa do Brasil, você tem uma missão agora. Não perca nenhum segundo das nossas atualizações, porque aqui a notícia é diária, é verídica e é feita por quem tem o sangue rubro-negro correndo nas veias. Esmaga o botão de se inscrever agora mesmo e ative esse sino para não ficar de fora de absolutamente nada. O ano de 2026 vai ser histórico e você precisa estar com a autoridade máxima do seu lado para não perder nenhuma bomba do nosso Mingau. Se inscreva agora e vamos para cima deles! Fala, nação rubro-negra! Preparem o espírito porque o que eu vou revelar agora é um absurdo. Uma intromissão monumental que está sacudindo as estruturas da Gávea deste início de 2026. O Flamengo é o centro do universo e justamente por isso os invejosos não param de tentar desestabilizar o nosso império. A bomba que acaba de explodir e que vai paralisar o seu dia é que Marcel Gallardo, técnico do River Plate, resolveu agir na surdina para arrancar um dos nossos talentos agora em janeiro. É isso mesmo, o River Plate intensificou as conversas e quer tirar o Matias Vinha do mais querido de qualquer jeito. De acordo com os jornalistas de Germán García Grova da Taik Sports, a situação é vergonhosa para o fair play, mas agressiva no mercado. O comunicador Germán García Grova disse que o Matias Vinha já teria dito sim ao River Plate, mas não para por aí. A audácia do treinador argentino foi além de qualquer limite aceitável. O jornalista Germán García Grova trouxe a informação de que o próprio técnico Marcel Gallardo ligou pessoalmente para o lateral uruguaio e expressou seu desejo ardente de trabalhar com o defensor. Vejam o tamanho do desrespeito. Um técnico de um rival direto no continente ligando para um jogador que tem contrato com o maior do mundo para colocar lenha na fogueira. Isso é um ataque direto à soberania rubro-negra. O Vinha chegou com status de estrela, um investimento pesado, e agora o River Plate quer levar por empréstimo até o fim de 2026, com opção de compra. É uma narrativa de injustiça ou de oportunidade de mercado para o Flamengo se livrar de um salário alto de quem não está rendendo? Parem e analisem comigo, nação. O Vinha foi muito pouco aproveitado na temporada histórica de 2025. O motivo? O apego tático monumental do nosso gênio Felipe Luiz pelo Ayrton Lucas. Além disso, temos o Alexandro, que tomou conta da posição com uma autoridade máxima. O Vinha virou a terceira opção. No final do ano, a situação ficou insustentável. O uruguaio não foi relacionado nem para a Copa Intercontinental e nem para o jogo contra o Mirassol. É vergonhoso para um jogador de seleção uruguaia passar por isso, mas é o preço de jogar no Flamengo. Aqui, se você não for incrível, você sobra. A ESPN também trouxe detalhes dessa negociação e a ESPN diz que o Besiktas da Turquia também tentou o jogador, mas ele nem quis saber de turcos. O Vinha olhou com carinho para a oferta dos milionários, porque sabe que lá vai jogar. Mas eu pergunto a vocês, nação, vamos reforçar um rival direto na Libertadores? O River Plate de Gallardo sempre foi uma pedra no sapato, e dar a eles um lateral do nível do Vinha parece um erro histórico de estratégia. Por outro lado, o diretor José Boto já teria dado senão verde para o adeus. Será que a diretoria já tem um nome melhor na manga para 2026? Comparem essa situação com o passado. Quantas vezes já vimos jogadores caros ficarem encostados e saírem para brilhar em rivais? Lembram do caso do Everton Cardoso? Ou até de jogadores que não aguentaram a pressão do manto e foram ser felizes em jardins menores? O Flamengo de hoje não aceita passageiro. Se o Vinha não está disposto a lutar pela vaga com Ayrton Lucas e Alexandro, talvez a porta da rua seja a serventia da casa.
Mas a forma como o Galato está agindo, ligando para o cara, tentando seduzir nosso atleta, é uma afronta que o Flamengo não pode deixar passar sem cobrar caro, muito caro. Eu fico imaginando o que passa na cabeça do torcedor agora. De um lado, o alívio de liberar um jogador que não joga e custa milhões. Do outro, o medo de ver o Vinha levantando uma taça contra a gente no Monumental de Núñez. A verdade que ninguém te conta é que o Filipe Luís é extremamente rigoroso com o sistema defensivo. Se o Vinha não se adaptou ao sistema balancevo defensivo que nosso treinador exige, ele não vai jogar nem que custe 100 milhões. Filipe Luís é a autoridade máxima no campo e se ele colocou o Uruguai como terceira opção, é porque o campo falou mais alto. O otimismo entre as partes para uma definição agora em janeiro é enorme. O River Plate está investindo pesado, querendo retomar o protagonismo na América. Mas eles esquecem que o trono pertence ao Flamengo. Ver o Gallardo investindo pesado por essa saída só prova que o nosso refúgio é o sonho de consumo dos nossos vizinhos. É uma demonstração de poder do Flamengo, mas também um alerta. Não podemos deixar o elenco enfraquecer enquanto buscamos o pentacampeonato da América em 2026. O que vocês pensam sobre essa ligação secreta do Gallardo? Se eu fosse o Marcos Braz ou o José Boto, eu ligava para o principal jogador do River só para mostrar quem manda. O Flamengo não pode ser tratado como um balcão de negócios para o River. Querem o Vinha? Paguem o valor de mercado. Nada de empréstimo de graça para reforçar concorrente. A nação não aceita ser passada para trás por nenhum argentino. Mudando o tom da conversa e fazendo uma transição necessária para o que nos espera neste ano que acaba de nascer. Nação, hoje é o primeiro dia de 2026 e eu quero desejar um feliz ano novo para cada um de vocês. Que 2026 seja um ano monumental, um ano de saúde para todos e de glórias absurdas para o nosso Mengão. Obrigado por estarem aqui no canal Flamengo até você, por confiarem na minha voz e da minha autoridade para trazer a verdade. Esse canal é de vocês e para vocês. Que o nosso Mengão continue sendo o centro do universo e que a gente possa comemorar juntos cada título que virá nesta temporada, que promete ser histórica. A expectativa para 2026 é de uma dominação total. Com a representação marcada para o dia 12 de janeiro, o Ninho do Urubu vai ferver. O Filipe Luís quer um elenco com 2 titulares por posição, e se o Vinha sair, podem ter certeza de que verá alguém ainda mais incrível para o seu lugar. O Flamengo não dá ponto sem nó. A saída de um significa a chegada de um ainda mais faminto por glória. Se você é Flamengo de verdade, se você vive esse clube 24 horas por dia e não admite que ninguém, nem mesmo Gallardo, tente tirar vantagem do nosso Mengão, você precisa estar aqui comigo. Não deixe de acompanhar cada desdobramento dessa saída do Vinha e das novas contratações que vão parar o Brasil. Inscreva-se agora mesmo para não perder as notícias diárias, verídicas e viscerais que só quem é autoridade máxima pode te entregar. Esmaga o botão de se inscrever e vem comigo porque em 2026 o Flamengo vai atropelar todo e você tem que estar na primeira fila dessa jornada épica. Inscreva-se agora! Nação rubro-negra, preparem o espírito e segurem a indignação, porque o que eu vou revelar agora é um absurdo, um insulto à grandeza do maior clube do mundo. A bomba que está paralisando os bastidores da Gávea nesse início de 2026 é a resposta vergonhosa que o Flamengo recebeu na tentativa de trazer um novo matador para o nosso elenco monumental. O atacante argentino Tati Castellanos, que hoje veste a camisa da Lazio, simplesmente deu as costas para o projeto rubro-negro. É isso mesmo que você ouviu, e a informação vem direto da Europa. O veículo Sky Sport trouxe a atualização e o Sky Sport disse: Tati Castellanos não deseja se transferir da Lazio para o clube da Gávea. Nação, parem e pensem na gravidade disso. Como um jogador de 27 anos que está em um clube médio da Itália tem a audácia de recusar o centro do universo? O Flamengo apenas consultou o interesse do atleta antes de oficializar a proposta, mas o não veio seco antes mesmo do dinheiro entrar na mesa. É uma afronta histórica a nossa camisa. O Tati Castellanos já estava no nosso radar desde meados de 2025. Na época, a diretoria confirmou o interesse e o Coluna do Fla disse: o Flamengo passou a monitorar o jogador na janela de transferências, mas não chegou a apresentar uma oferta oficial. Agora, com a saída do Juninho, que foi vendido por 5 milhões de euros para o Pumas do México, a nossa necessidade por um centroavante se tornou urgente, monumental. O Juninho já foi confirmado oficialmente pelos mexicanos e o vácuo que ficou no ataque precisa ser preenchido por alguém que tenha o DNA de vencedor. Mas o Castellanos preferiu o conforto da Europa ao desafio de ser rei na América. Isso é vergonhoso.
E se você acha que a novela acaba aí, o roteiro de injustiça e dificuldade continua com o plano B. O Flamengo está tentando de toda forma contratar o Caio Jorge, do Cruzeiro. Ele foi o artilheiro do Brasileirão de 2025, um monstro na área. O jogador que o Felipe Luiz quer para fechar o esquema de 22 titulares. Mas o Cruzeiro resolveu fazer um jogo duro absurdo. O clube mineiro disse: o valor para tirar o Caio Jorge daqui é de 50 milhões de euros. 50 milhões de euros, nação! Isso dá mais de 300 milhões de reais. É uma extorsão, um preço fora da realidade para o mercado sul-americano, feito apenas para impedir que o craque vista o manto sagrado. Analisem comigo a profundidade dessa situação. O Flamengo tem dinheiro? Tem. O Flamengo é rico? É. Mas nós não podemos ser feitos de refém por clubes que querem sanar suas dívidas às nossas custas. Comparar esse pedido do Cruzeiro com contratações históricas do passado mostra o quanto eles têm medo da nossa hegemonia. Quando o Flamengo vai ao mercado, o preço triplica, porque eles sabem que se a gente montar o time dos sonhos, ninguém mais ganha nada no Brasil por 10 anos. O Caio Jorge quer vir, mas essa barreira financeira é uma barreira monumental que a diretoria precisa contornar com inteligência. O que a torcida pensa sobre isso? Será que vale a pena investir 300 milhões num jogador que atua no Brasil? Ou devemos olhar novamente para o mercado europeu e trazer alguém que realmente queira sentir o calor da nação? A recusa do Castellanos me faz lembrar de outros jogadores que preferiram um frio da Europa e hoje estão no ostracismo. Quem não quer o Flamengo não merece o Flamengo. A nossa camisa entorta a varal, a nossa torcida ganha jogo e o nosso projeto para o Mundial de 2026 é algo nunca visto. Se o argentino não enxergar isso, que fique por lá amargando o banco na Itália. A diretoria tem prioridades claras: zagueiro, goleiro e principalmente esse centroavante. A saída do Juninho por 32 milhões de reais deu fôlego financeiro, mas criou um buraco técnico. O Felipe Luiz é um treinador que exige perfeição e ele não aceita um plano C, ele quer o melhor. E se o melhor hoje é o Caio Jorge, o Flamengo vai ter que usar toda a sua autoridade máxima para baixar esse valor absurdo ou encontrar uma alternativa que calhe a boca dos antes. É incrível como tentam boicotar o nosso crescimento, mas o Mengão é gigante demais para ser parado por valores inflacionados. Pensem na glória que seria o Caio Jorge chegando e destruindo tudo em 2026. Ele conhece o caminho do gol, já está adaptado ao nosso futebol e sob o comando do Felipe Luiz ele pode se tornar o melhor do continente. Mas essa postura do Cruzeiro é vergonhosa. Eles pedem 50 milhões sabendo que é um valor proibitivo. É uma tática de guerra para tentar enfraquecer o Flamengo. Só que eles esquecem que nós somos o centro do universo. Se não for ele, será outro ainda mais monumental. O mercado da bola é um xadrez e o Flamengo joga com as peças brancas. E eu questiono a vocês: a diretoria agiu certo em apenas consultar o Castellanos? Talvez se tivessem chegado com um caminhão de dinheiro logo de cara, a resposta seria outra. O caráter do jogador fala mais alto. A verdade é que o Flamengo não implora para ninguém vestir essa camisa. Quem veste o manto tem que ter orgulho, tem que ter o desejo visceral de vencer. O Castellanos perdeu a chance da vida dele de se tornar um ídolo eterno para 40 milhões de pessoas. Azar o dele. E agora, para fechar com chave de ouro e responder o que todo mundo quer saber, chegou a hora da verdade. Com a negativa de Castellanos e o valor impossível pedido por Caio Jorge, qual é o movimento secreto que o Flamengo prepara para não iniciar 2026 com um ataque desalfado? A resposta é monumental, nação. O Flamengo já abriu conversas paralelas com um atacante brasileiro que atua na Premier League e que deseja retornar ao Brasil para buscar uma vaga na Copa do Mundo, usando o Mundial de Clubes como vitrine. O nome está sendo mantido em sigilo absoluto, mas o ok do jogador já foi dado, dependendo agora apenas da liberação do clube inglês por um valor infinitamente menor que os 50 milhões pedidos pelo Cruzeiro. Em resumo, o Flamengo sofreu uma recusa vergonhosa de Tati Castellanos, que preferiu seguir na Lazio e enfrenta uma extorsão monumental do Cruzeiro, que pede 50 milhões de euros por Caio Jorge. Com a saída do Juninho confirmada para o México, o rubro-negro corre contra o tempo e já articula um plano B, de peso, vindo da Inglaterra, para garantir que o ataque seja uma máquina de gols em 2026.
Se você é Flamengo de alma, se você não aceita que nenhum jogador ou clube tente diminuir a nossa grandeza e quer ser o primeiro a saber quem é esse craque da Premier League que tá chegando, você tem que estar aqui. Esmaga o like agora, se inscreve no canal para não perder as notícias diárias e verídicas do nosso Mengão, porque aqui a informação é visceral e a autoridade é máxima. Ativa o sino e vem com a gente, porque o Flamengo é grandioso e 2026 será o nosso ano mais incrível. Se inscreva agora e não perca nada.